Sejam todos bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao mais novo projeto Paraíba Feminina, que é o Paraíba Feminina News, nosso jornal semanal, com a proposta de trazer uma vez por semana aquilo que foi de mais destaque na mídia e conversar um pouco sobre isso. Então vai lá, se inscreve no nosso canal, dá o like, faça a sua contribuição. Se você quiser ser um doador permanente, você pode ir lá no Apoia-se /Paraíba Feminina. Ou se você quiser fazer uma doação esporádica, quando sobrar um dinheiro no final do mês, também estamos aceitando. pbfeminina@gmail.com. Por esse e-mail você também pode mandar suas sugestões de pautas, tá? Não esquece de se inscrever no canal e dar o seu like, beleza? Então vamos lá. Não é segredo para ninguém, né, que foi uma semana bem violenta para as mulheres paraibanas. A gente teve 5 feminicídios confirmados, notificados, né? Ainda na sexta-feira foi que aconteceu, teve um feminicídio no bairro de Paratibe. Da madrugada de sexta para o sábado teve outro feminicídio, dessa vez em Mangabeira, ambos os bairros aqui em João Pessoa. No domingo, a mulher foi assassinada pelo marido, um guarda municipal chamado Marco Antônio Alves, no município de Bahia, região metropolitana, aqui de João Pessoa. Na segunda-feira à tarde, foi a vez de Guarabira ser palco de outro feminicídio, né? Uma mulher grávida foi assassinada pelo companheiro na presença dos filhos mais velhos. E uma coisa aqui é que esse assassino, né, o Natalino da Silva de Oliveira, ele já respondia por uma tentativa de feminicídio. Ele cumpria pena em liberdade por tentativa de feminicídio. E na quarta-feira, dia 11, né, véspera de feriado já em Campina Grande, a Polícia Civil encontrou um corpo de uma mulher jovem enterrado, né, sob concreto de uma cama de concreto, no município de Pedras de Fogo. Tudo indica, e a perícia é quem vai averiguar, se não era o corpo de Ludjane Jamile. Ludjane Jamile saiu daqui de João Pessoa e foi até Pedras de Fogo acabar o relacionamento, né? O namorado dela, por acaso, é o dono desse estabelecimento onde foi encontrado esse corpo, então tudo indica que seja dela. Todos esses homens estão presos, certo? Então deixa eu trazer aqui um dado para vocês. Vocês sabem quantas mulheres foram vítimas de feminicídio em 2022 aqui na Paraíba? 26 mulheres. De janeiro a agosto de 2023, desse ano, já foram 18 mulheres vítimas de feminicídio. Esses últimos que eu citei não entraram ainda nessa estatística, então a tendência é que o número de 2023 supere os do ano passado. E aí, hoje, eu vou focar, né, nesses casos que a gente apontou, não vou ainda entrar em outros casos que ficaram bem conhecidos dos últimos dias, mas eu quero focar desses feminicídios que eu citei até agora, eu quero focar no de Guarabira, né, que foi o assassinato de Márcia Freire, que estava grávida e que o agressor, o seu companheiro, já cumpria pena. Ele estava cumprindo uma pena por tentativa de feminicídio. E por que eu quero falar disso? Porque, primeiro, eu quero desmistificar uma questão. Sempre que a gente coloca crimes de feminicídio, as pessoas se revoltam com toda razão e exigem leis mais duras. Aqui eu vou trazer uma opinião polêmica. Eu sou contra a pena de morte e contra a prisão perpétua e eu explico o motivo. A gente vive num país em que pessoas brancas e ricas não cumprem pena. Então, o que era que ia acontecer? Essa pena de morte, né, essa prisão perpétua, ela ia atingir uma camada muito específica da população. Então, não se enganem, não pensem que médicos e advogados e grandes empresários seriam punidos com isso. A gente sabe para quem era que ia sobrar essas penas. Então, a princípio, eu sou contra, tá? E aí vamos falar de leis. Mas as leis do Brasil, elas são realmente duras? Elas são. Inclusive, elas são reconhecidas por organismos internacionais como um dos sistemas legais melhores do mundo. E aí não sou eu que estou dizendo, tá? Não é Tati que está dizendo. Quem diz isso são promotores, são juízes, são advogados, são agentes da lei, são agentes da justiça.
Mas aí o que é que acontece? Para uma lei ser cumprida, precisa de quê? Precisa do agente, precisa da pessoa. E aí, quando a gente trata de pessoa, a gente barra em questões pessoais, a gente barra em percepções muito pessoais de mundo, né? Aquele delegado que recebeu aquele caso, como é que ele enxerga aquilo do ponto de vista íntimo dele? Aquele policial que foi atender uma ocorrência de violência doméstica, como é que ele entende aquilo do ponto de vista pessoal dele? Aquele juiz, aquele promotor, aquele defensor público, sabe? E aí não tem como uma lei ser 100% perfeita, porque ela depende de pessoas humanas para que ela seja cumprida. Então a gente barra nisso. Não é a lei que é falha. Quem falha é quem precisa garantir o cumprimento dessa lei. A gente tem um sistema judicial e penal no Brasil extremamente excludente, né? Extremamente racista também. Então, e também tem outra coisa, minha gente. Tudo bem, é importante sim pensar na questão da punição, né? Que esses crimes sejam punidos, a gente está discutindo legislação, ok, mas a gente está partindo do princípio quando um crime já ocorreu. E qual é a minha grande questão? Minha grande questão é o que fazer para que o crime não ocorra. Porque algumas coisas não têm volta. Uma mãe que foi assassinada, por mais justiça que se faça, mesmo que o cara receba a pena de morte, na prática, isso significa o quê para aquelas crianças que ficaram sem mãe, para aquela família que foi completamente destruída? Uma mulher que foi violentada, ela vai ter a dignidade dela de volta, a dignidade do corpo dela que foi roubado? Como é que ela vai ter isso de volta? Certo? A prisão, a punição do agressor vai trazer sim um sentimento de justiça, mas não vai trazer tudo de volta. Uma criança que é abusada, né, abusada sexualmente, ela vai carregar essa marca para o resto da vida. Então, a gente precisa pensar no nosso papel antes desses crimes acontecerem, né? Depois que acontecem, sim, vamos discutir legislação, vamos discutir endurecimento das leis, das penas, ok. Mas vamos pensar um pouco antes, o que é que a gente, enquanto sociedade, pode fazer em relação a isso, né? Quando você vê, por exemplo, o seu amigo, seu colega de trabalho fazer uma piada extremamente machista e escrota com a companheira dele, você faz o quê? Você ri, você sai de perto, você repreende, o que é que você faz? Você se omite? Quando você está numa festa e tem um casal de amigos seus que está lá brigando e de repente você percebe que ele deu um empurrão na companheira ou que ele puxou o cabelo dela, o que é que você faz? Você vai lá, você tenta ajudar, ou você pensa, isso não é da minha conta, não vou me meter, que isso é uma briga de casal? Da mesma forma, quando você está no seu prédio, você escuta os gritos de socorro da sua vizinha, o que é que você faz? O que é que você faz quando você sabe que o seu primo, seu irmão, seu brother, seu amigão, né, tá sendo escroto com a companheira dele ou com as mulheres que ele convive? Qual é a tua reação diante disso? Como é que vocês criam seus filhos e suas filhas? Você cria da mesma forma? Você cria com equidade? Você delega as tarefas domésticas de forma igual para os meninos e as meninas? Né? Quando nossos filhos adolescentes, meninos e meninas adolescentes, como é que a gente informa sobre os perigos do mundo? O que é que a gente diz a eles, né? Qual é a diferença nessa criação? Qual o nosso papel diante de tanta omissão? Sabe? Nós somos omissos também, a gente tem que cobrar da justiça, a gente tem que cobrar dos poderes públicos? Tem. A gente tem que cobrar sim. A gente tem que cobrar a efetividade das políticas de proteção, da rede de apoio, principalmente da rede de apoio às mulheres. A gente deve cobrar que os poderes públicos façam sua parte. Existe uma lei de proteção às mulheres, que ela é federal, mas que cada estado precisa implementar a sua própria rede. Como é que está aí no teu estado? Né? Como é que está aqui na Paraíba? Como é que estão funcionando? A gente tem a real dimensão do trabalho que é feito, do que é realizado? Como é que está a implantação da Patrulha Maria da Penha aí no teu estado? E aqui na Paraíba, ela está funcionando? As medidas protetivas, elas estão saindo? Elas estão sendo cumpridas? Como é que está essa fiscalização? A gente precisa sim cobrar isso tudo.
É nossa obrigação, inclusive. Mas não é só. E aí eu vou dizer uma coisa a vocês. Imaginem a situação de, vou dar um número aleatório, certo? 100 medidas protetivas só no bairro de Mangabeira. Bairro de Mangabeira tem 100 mulheres com medidas protetivas. Vocês acham que existe condição real de designar 100 viaturas e 100 agentes da PM para vigiar cada uma dessas 100 mulheres? Por mais boa vontade e recurso que um poder público, que o governo tenha, ele não consegue fazer isso. É humanamente inviável, é impossível. Não se tem condições. Isso é um fato. Não adianta a gente querer que o Estado, e aí eu não estou falando do Estado da Paraíba, eu estou falando do Estado enquanto federação. Pode ser aqui, pode ser Pernambuco, pode ser Ceará, enfim. A gente quer que o Estado garanta a proteção, mas a gente sabe que existe uma barreira de infraestrutura aí. É humanamente impossível garantir a segurança, 100% de segurança a todas essas mulheres. E como é que a gente faz então para burlar, né? Não é burlar. Como é que a gente faz para superar essa questão? Fazendo nossa parte também. Se você sabe que uma mulher está sendo vítima, que sabe que uma mulher está sendo perseguida, sabe? Denuncie. Você liga para o 180, é de graça. Você liga para o 180 e a ligação é anônima, você não precisa se identificar. Você passa a situação, você não precisa se identificar. Quando você presencia uma situação de violência doméstica no seu prédio, no seu condomínio, no seu local de trabalho, você pode sim fazer a denúncia. Não precisa que a mulher aceite. Você pode fazer isso, certo? E de forma anônima, ela não vai saber que foi você que denunciou a violência que ela estava sofrendo. Talvez, e aí eu fico pensando, se cada um fizesse a sua parte em, não é vigiar, não é essa palavra, em observar o nosso entorno, as coisas pudessem ser um pouco diferentes. E aí, minha gente, se vocês perguntarem assim, Tati, mas e agora? E para agora? O que é que a gente faz agora, né, para melhorar essa situação? Olha, agora, de forma prática, eu realmente não sei como evitar que essas coisas aconteçam. Aqui eu posso dizer várias coisas de como ajudar a acolher, né, essas mulheres vítimas. Mas eu estou preocupada também em evitar que se tenham mais vítimas. Eu queria que não tivesse tantas vítimas. E aí a gente pode fazer alguma coisa assim, só que não agora, mas para frente. E como? Com educação. E aí todos os especialistas também são unânimes em afirmar isso. É com a educação que a gente melhora, que a gente estabelece uma cultura de paz. A forma que criamos nossos filhos e a forma que criamos nossas filhas, sabe? Com equidade, com divisão de tarefas de forma igual. A gente dizendo ao nosso filho que não é porque ele é um menino que ele tem direito de fazer o que ele quiser. E a gente dizendo a uma menina que não é porque ela é menina que ela precisa aceitar todo tipo de coisa. Quando você tem uma criança que vive num ambiente, num lar extremamente violento, e ninguém diz àquela criança que aquilo ali está errado, ela vai crescer com a percepção de que aquilo é o normal. O menino que vê o pai agredindo a mãe durante a vida inteira, e ninguém diz a esse menino que aquilo está errado, ele vai crescer achando que aquilo é o correto, que aquilo é o normal. Que pode até ser feio, vergonhoso, mas que não está errado. Quando uma menina cresce vendo a mãe, né, e as mulheres da família sendo subjugadas, sendo maltratadas, sendo agredidas e até às vezes assassinadas, e ninguém diz àquela menina que aquilo tudo está errado, ela vai crescer acreditando que a vida é assim mesmo e que ela tem que se sujeitar a todo tipo de coisa, porque é assim que a vida é. E a vida não é assim, né, gente? Então é isso, vou ficando por aqui. Semana que vem eu volto com outro tema. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de dar like e se inscrever aqui no canal. Não se esqueçam de dar uma olhadinha no Apoia-se, né? Dar aquela ajuda básica. É isso. Conto com vocês na próxima. Conto com vossas audiências. E até a próxima.